Vamos começar a levar para vocês agora a informação das verdades espirituais. Informando para vocês aquilo que precisamos conhecer e aprender das verdades espirituais. Eu tenho levado muito trabalho em relação à questão doutrinária, a defesa da fé, dos princípios, dos valores do Evangelho de Cristo. Eu tenho levado muita informação para vocês, apologética, não é? Refutando o contrário da fé, refutando tudo que vem contrariando a doutrina de Cristo. Eu tenho levado aqui nos meus meios de comunicação, nos meus trabalhos de instruções, eu tenho levado para vocês muita instrução, muito esclarecimento, muito conteúdo de informação para vocês se protegerem, para vocês serem esclarecidos. Agora, a responsabilidade é de vocês, se crê ou não, se são prudentes ou não para examinar, tá bom? Você tem que estar aberto para ouvir, esteja atento, esteja mais atento a ouvir, seja tardio no falar, seja apto a ouvir, para você analisar o que ouve, entender o que é que você está ouvindo, o que é que está sendo dito a você, o que é que está sendo esclarecido, qual o conteúdo da informação que está vindo a você, qual o objetivo, qual o princípio, qual a importância. Entendeu? Você tem que estar apto, prudente, preparado, está atento a ouvir. A palavra de Deus vai dizer, ouvir de tudo. Agora, reter o que é bom. Agora, nós precisamos ouvir de tudo. Hein? Eu preciso ouvir aquele que concorda comigo e aquele que não concorda. Eu preciso ouvir aquele que comunica comigo o entendimento, mas também eu preciso ouvir aquele que não comunica, para poder entender por que é que ele não está comunicando, para poder ver onde está o ponto, não é, negativo do erro, se está nele ou em mim. Ó, se eu estou pregando algo que eu tenho convicção que é da Bíblia, se alguém não está concordando, peraí, ou ele está certo ou eu estou errado, ou eu estou errado ou ele está certo. Tem alguém errado nessa história. Tem alguém fora da verdade. Se os dois estiverem na verdade, não tem dissensão. Não tem conflitos de doutrinários, aliás. Não tem conflito doutrinário. A Bíblia vai dizer que é uma só fé, um só Espírito, uma só doutrina. E todos são guiados nessa doutrina pelo Espírito Santo de Deus, que nos guia na verdade. Jesus disse, em toda a verdade, ele vai nos guiar. E se nós somos batizados num só batismo, com um só Espírito, então se tem alguma divergência doutrinária, se tem alguma discordância e não está chegando à conclusão, está tendo um conflito, alguém está fora da verdade. E a gente vai analisar o que o apóstolo João vai dizer na sua segunda carta, no versículo 9 e o 10, porque não tem capítulo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. A ele não ouça. Então, para que a gente possa analisar quem está trazendo a doutrina de Cristo ou não, nós temos que usar o princípio da doutrina de Cristo. Deixa eu ver se o fulano A está trazendo a explicação dentro da doutrina. Deixa eu analisar também o fulano B, para ver se ele está trazendo a explicação dentro daquilo que Jesus ensinou na doutrina de Cristo. Então, a partir daí, nós vamos fazer um juízo, um julgamento, pela reta justiça, pela palavra, pela luz de Deus, aonde a gente vai debater todos os assuntos à luz das Escrituras.
dentro da verdade que é Cristo, viu? Não vá pegar nada do Velho Testamento, não, porque senão vai entrar em contradição. O Velho Testamento não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. A doutrina para a igreja. Não tem nada a ver. Não venha pegar a doutrina formulada com textos, com rituais, com situações, eventos do Velho Testamento, não. O Velho Testamento não tem nada a ver de doutrina para o Novo Testamento, para a igreja. A doutrina para a igreja de Cristo é a partir do Evangelho. Tem que ser a doutrina de Cristo. O que Cristo ensinou. A doutrina tem que ser corrigida, instruída, orientada, conduzida, guiada por Cristo na doutrina de Cristo. Não adianta pegar texto do Velho Testamento e querer aplicar uma doutrina para a igreja. Não adianta querer pregar eventos do Velho Testamento e trazer como exemplo para a igreja viver. Não adianta pegar o ritual que o povo de Deus vivia no Velho Testamento, dentro de templo, dentro de ritual, dentro de cerimonial, e trazer para a igreja como regra, como ordenança e doutrina para a igreja viver. Isso não tem nada a ver. Então é por isso que eu digo, nós temos que ser prudentes para fazer aquilo que está nos orientando a palavra. É a palavra que nos manda examinar a doutrina. É a palavra que nos manda ser prudente em guardar a palavra de Cristo e estar firmado nela, para que estejamos com a nossa casa firmada na rocha. É a palavra que nos orienta a cuidar da nossa vida na doutrina, para que possamos andar na salvação. É a palavra que nos ensina a observar quem é que está trazendo algum ensino. Se não for o Evangelho de Cristo, se vier com outro conceito que não é o Evangelho de Cristo, não receba. É anátema. É a palavra que nos ensina isso. É a palavra que nos ensina a ser fiel até a morte. Mas não é nenhuma outra coisa, nenhum meio religioso. Ser fiel até a morte, guardando a palavra do Senhor. Tendo pouca força, não negando o nome dele. Se mantendo fiel na palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor é tudo aquilo que ele nos ensinou para guardar e praticar como princípio e meio de salvação. É dentro do que Jesus ensinou. Muita gente está buscando guardar e praticar como meios, princípios, regras, ordenança para a vida com Deus, para a salvação. Guardar o que os homens mandam, não o que Jesus mandou. É aí que eu peço para você a sua atenção. É aí que eu peço para você ser prudente. É aí que eu peço para você examinar pela fonte, pelo princípio, que é a doutrina de Cristo, o Evangelho. Será que isso que você está aprendendo, Jesus ensinou no Evangelho? Será que isso que você está guardando e praticando, o Evangelho ensina a fazer isso? O Evangelho nos informa isso? Então faça isso. Não coloque sua vida firmada no alicerce de areia. Qual é esse alicerce de areia? É tudo aquilo que você é ensinado, guardando e praticando, que não é o que Jesus ensinou. O alicerce de areia é a doutrina dos homens. É os conceitos formulados pelos homens, aplicados como valores para o povo guardar e praticar dentro das religiões. Cuidado com isso. Pelos homens que são os líderes religiosos que estão no governo e no domínio do povo dentro das religiões. Você, como cristão, você tem que estar sendo conduzido, guiado, submisso e jurando fidelidade. Não é o governo do homem, nem a doutrina do homem, nem a igreja do homem. É a Cristo, a doutrina de Cristo. Você tem que estar submisso, praticando, guardando, sendo fiel, devoto a Cristo pela palavra dele. A doutrina de Cristo, a instrução de Jesus para a igreja que somos nós, membros que formamos esta igreja, povo de Deus. Então, o meu trabalho é baseado, focalizado, centralizado nesse objetivo, de chamar a atenção das pessoas para ver se estão na fé que leva-as a ser aprovada por Deus, ou se não estão numa fé reprovada. Qual é a fé que nos leva a ser aprovado por Deus? É a fé dentro daquilo que o Evangelho informa. O que é fé? Crer, confiar, acreditar, seguir, esperar e se manter, conduzindo-se nessa esperança. E essa fé que vai levar você a ser aprovado e aceito por Deus
é pelo que o Evangelho informa. Você tem que crer, acreditar, confiar, esperar, estar firmado em tudo que o Evangelho informa. Não é no que os homens informam dentro das instituições religiosas. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, irmãos da fé, porque estamos na mesma fé, batizado pelo um só Espírito, guiado por uma só cabeça, dentro da mesma esperança, sendo fiel e guiado e instruído pela mesma doutrina, aí sim, aí nós somos irmãos na fé em Cristo. Quando você está em Cristo. A palavra de Deus vai dizer, lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Observe o que é que a palavra nos ensina em relação da comunhão uns com os outros. Que uns com os outros são esses? Os membros do corpo de Cristo. Só podem estar em comunhão se estiver na luz. A luz é Cristo, a palavra dele. Essa comunhão, ela não é principiada dentro de nenhum estabelecimento religioso. Aprendam isso. Ah, mas tem que estar ali, tem que estar aqui, tem que estar acolá para ter comunhão. Não. A minha comunhão não depende de um ambiente. A minha comunhão não depende de eu estar ali naquela multidão com você ou não. A minha comunhão com você, a sua comunhão comigo, depende se você estiver em Cristo. Para eu ter comunhão com você, de fé. A comunhão é nesse sentido. A comunhão não fala de ajuntamento para viver a social, a formalidade, a vida formal religiosa. A Bíblia, quando fala de comunhão, é no sentido de estarmos unidos no vínculo da paz, em uma só fé, em uma só esperança, unidos na mesma direção da doutrina de Cristo, combatendo o mesmo combate em defesa, não é da religião A, B, C, D, não é de valores de instituição religiosa, em defesa da fé, do Evangelho. Aí nós temos comunhão. Quando nós estamos nesse princípio, aí eu tenho comunhão com você. Mesmo que eu não esteja aí com você junto, mas eu estou em comunhão com você em espírito, porque é o Espírito Santo que nos torna um só povo, que nos coloca ao vínculo da paz, que nos insere e nos liga no corpo de Cristo. É o Espírito Santo, aprenda isso. O povo precisa de instrução, mas de homens que tenham compromisso com a palavra para instruir o povo. Quem vai ligar você à igreja, corpo de Cristo, que são pessoas que estão em todos os lugares da terra, uma distante da outra, mas estão ligadas num só corpo, é o Espírito Santo. Esse é o agente que nos liga ao corpo de Cristo, igreja de Deus. E esse Espírito Santo não se recebe ali na esquina, na igreja A, na igreja B. Não se recebe aqui, ali e acolá. Esse Espírito Santo não é o homem que batiza você com ele. Esse Espírito Santo não é por meio de uma instituição religiosa. Eu vou te ensinar como é que tu recebes esse Espírito Santo, que é a presença de Deus garantindo que você é dele na sua vida. Quando você crê em Jesus, é o que diz a palavra de Deus, lá em João capítulo 7, versículo, dá uma lidinha aí, examina aí, do 37 ao 39. A palavra de Deus vai dizer assim: e como diz as Escrituras, rios de água viva, o texto vai dizer, aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Isso falando do Espírito Santo que receberá todo aquele que crê em Jesus. É o que diz a palavra de Deus, não sou eu. Aí ficam os homens aí com promessa, venha receber o Espírito Santo. Venha receber o Espírito Santo. Rapaz, os apóstolos nunca pregaram isso. Que o povo hoje prega e usa texto totalmente fora do contexto, sem ter nada a ver, interpretações erradas, criam as suas ideias e querem colocar como princípio de Deus usando o texto
explicando e aplicando com interpretações erradas, tirando o povo da essência do Evangelho. Olha o que diz a palavra de Deus aqui sobre isso que eu estou falando do Espírito Santo. Olha como é que você tem que receber o Espírito Santo. Eu vou mais além, tá? Vou levar uma explicação mais profunda. João capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz, isso é Jesus falando, tá? Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Quem revela isso é as Escrituras. Interessante aqui, uma observação. Jesus nunca disse, eita que Deus me revela, eita que Deus manda dizer. Jesus sempre usou as Escrituras também. Tudo é baseado pelas Escrituras. Até o próprio Jesus, como Filho de Deus, vindo ao mundo, ele não usou desse termo. Eis que eu sou Deus, e assim eu te digo, porque Deus me revelou, porque... Não. Jesus sempre estava citando as Escrituras. Jesus vai dizer, vocês examinam as Escrituras, e são elas que testificam de mim. Jesus vai dizer aos seus discípulos, os profetas, os salmos e toda a lei testifica de mim. Jesus vai dizer, errais por não examinar as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Hoje o povo não, o povo é profecia. É porque Deus me usa, eu sou o canal, eu sou o profeta. E o povo com isso, o diabo usa essa tática para tirar você do que as Escrituras revelam. E você vai atrás de revelação de homem, dizendo que é Deus usando eles. Vem para cá. É só uma observação. Se for parar para dar aqui a você o remédio para sarar a sua vida da maldição, do engano e da mentira do diabo, você vai precisar passar 3 horas aqui comigo. Como eu não gosto de alongar as lives, eu gosto de fazer live no máximo de 1 hora, no máximo. Mas eu gosto de fazer de 40, 30 minutos. Mas muitos não dão valor ao ensino e à instrução. Mas eu faço porque eu sei que os poucos que ouvem são os poucos que se salvam. Então vamos lá. Então é o próprio Jesus aqui falando. O povo precisa disso, irmão. O povo não precisa de reteté, de prá, de movimento de poder, de pregadores que gritem, que pulem, que marchem, que digam que está cheio da unção. O povo não precisa de culto de profecia, culto de revelação. O povo precisa de ensino, de instrução, de homens que expliquem e apliquem a palavra como ela é, do jeito que eu estou aqui fazendo. É isso que vai edificar a igreja de Deus, o povo de Deus. É isso. E Paulo vai dizer isso. Tudo que eu falo é principiado na palavra. Quer me contestar? Traz um argumento melhor. Tudo que a igreja precisa para ser edificada é pela palavra. Não é através de movimento, de culto místico, de revelação, de profecia, de culto de avivamento, de culto de profeta, culto disso. Não, é pela palavra, é o ensino. É tão simples pegar a palavra, começar a ler e explicar o que a palavra está ensinando para a gente. O povo cria hoje um sobrenatural, um movimento de poder, de transe, de misticismo. Tudo isso é distração para tirar você da palavra. Olha o que Paulo vai dizer escrevendo sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo, leia do 15 ao 17. Paulo vai dizer, Timóteo, tu desde de menino conhece o quê? As sagradas escrituras. Por onde tu pode ter o conhecimento da salvação? Salvação essa, Timóteo, que é pela fé em Jesus Cristo. Olha, Timóteo, isso é Paulo dizendo a Timóteo. Dá uma lidinha lá. 2 Timóteo 3, 15 ao 17. Paulo vai dizer, Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça todo homem de Deus, para que ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, para a vida com Deus, dentro da instrução da palavra. O povo hoje não. O povo hoje quer, vou buscar uma palavra de Deus. Aonde? No culto do profeta, no culto de revelação, no culto de visão, no culto do reteté, no culto da profecia. E a palavra de Deus, com isso, é desprezada no meio desse povo. Então, a igreja precisa disso, da palavra, para edificar, para ser corrigida, para ser instruída, para ter vida com Deus, para ter a presença de Deus, para estar como povo de Deus, precisa da palavra. É a palavra, irmão, o alicerce da nossa fé.
não é vida de movimento religioso dentro de nenhum lugar. E você, como membro dessa igreja, você tem como compromisso e dever para manter sua vida com Deus, buscar, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, examinando, estudando e buscando conhecimento de Deus nas Escrituras. Não fica dependendo de uma vida com Deus dentro dessa formalidade religiosa, de culto, de reteté, de movimento religioso, não. Cuidado, viu? Vida com Deus é muito sério. Tá pensando que vida com Deus eu estou na igreja, sou crente, já fui para o culto hoje, já participei da ceia, sou batizado, sou membro da igreja, estou salvo. Tá pensando que é isso, é? Tá pensando que esse é o princípio da tua vida com Deus, está alicerçada? Se tu não conhecer a verdade, para nela estar, viver e ser prudente a não se desviar dela, não tem vida com Deus não, amigo. Cuida de ti, é o que Paulo vai dizer. Paulo não vai dizer a Timóteo, olha, não deixe de ir para a igreja, não deixe de estar nos cultos da igreja, não deixe de estar vivendo as obras e a formalidade de igreja, porque senão você não pode ser salvo. Não é isso que Paulo diz a Timóteo. Paulo vai dizer a Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, é isso que tu tem que fazer para ser salvo, para estar na salvação. É cuidar da tua vida na doutrina, não é da tua vida dentro de igreja. É na doutrina. É cuidar da tua vida praticando e seguindo a doutrina. Não é cuidar da tua vida praticando e seguindo o trabalho religioso dentro de igreja. Cuidado, Timóteo. Os apóstolos nunca colocaram ninguém na dependência de igreja para manter a vida com Deus, como hoje o povo é ensinado. Tem que estar na igreja, porque senão não é de Deus. Tem que buscar a Deus, tem que adorar a Deus. Não. Então, meu irmão, eu não quero nem entrar nesse assunto, né? Eu tenho trabalhado muito isso, e as pessoas, quanto mais é ensinada, menos aprendem. Sabia disso? A palavra está aqui nos iluminando, meu irmão. A palavra está aqui nos esclarecendo. A multidão prefere viver nas trevas, ignora a luz, desprezam a luz, porque estão no seu conveniente, estão dentro da sua vida tradicional religiosa, estão dentro das suas sociais, dentro do seu satisfatório, nos seus momentos de satisfação religiosa. O povo não quer saber da verdade, não. O povo não quer mudar, não. Eles querem viver num lugar, num ambiente, no meio, no entendimento, que eles estão confortados, que eles estão satisfeitos, que eles estão se sentindo bem. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Cuidado. Cuidado. Venha para a palavra. Alicerce sua vida na palavra. Se tiver de abrir mão de conforto, de bem-estar, de satisfação no meio de grupo de pessoas que não está lhe levando a se firmar em Deus na palavra, saia. O apóstolo Paulo, ele era muito praticante da religião farisaica. Ele disse que era zeloso. Ele guardava de uma forma muito radical toda a obrigação, valores, princípios da religião farisaica. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que reputou, considerou tudo como esterco, tudo como perda para ganhar a Cristo pelo conhecimento de Cristo. Porque a religião impede muitos de ir a Cristo, porque muitos não querem abrir mão da religião. Sabia disso? Sabia não? Vou lhe ensinar aqui, porque aqui o trabalho é de instrução. Depois eu entro no assunto que eu queria entrar. Mas deixa Deus trabalhar, explicando, orientando, instruindo, esclarecendo você. Você sabia que tem muita gente que vai perder a salvação por causa da religião? Sabia não? Vamos lá. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já viu a Bíblia falar num homem chamado Cornélio? Isso está lá em Atos. Atos capítulo 10, em diante. Até o 11 você vai ver um relato de Cornélio. A Bíblia vai dizer que Cornélio era um homem religiosíssimo. Cornélio, ele vivia dentro de prática, de valores. E isso é bom na sociedade, irmão. A pessoa na religião que faz caridade, isso é bom. A pessoa na religião que busca viver uma vida justa, isso é bom. Uma vida que não bebe, que não mata, que não rouba, que não fuma. Uma vida na igreja, buscando aquela vida de bem, de paz, de Deus, é bom.
Mas só que essa vida não leva ninguém a Deus. Isso é bom na sociedade. Porque tem religião que pratica tudo isso e o conteúdo doutrinário que ela aplica para as pessoas é pior do que veneno. Porque o veneno mata só o corpo. E a doutrina, a falsa doutrina, mata a alma. Leva a alma para o inferno. Impede a alma de chegar a Deus. A falsa doutrina é um dos piores venenos que tem para a humanidade. Porque mata a alma. O veneno mata o corpo. A doutrina mata a alma. E o pior é a morte da alma. Que não é a extinção. É a condenação eterna. Mas vamos voltar para cá. Então, tem gente que vai perder sua salvação por causa de suas religiões. Você acredita nisso? Tem pessoas que dizem assim, aqui eu nasci, aqui eu morro. Essa é a minha religião e eu não saio dela. Amém? É a sua escolha. Até Deus vai respeitar. Jesus não veio pregando religião nenhuma. Ao contrário, Jesus veio condenando todo princípio e valor que a religião pregava. Como se fosse mérito, meio, princípio de Deus para o povo viver, para ter a vida com Deus. Jesus veio reprovando tudo isso. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, essa palavra de Jesus coloca por terra toda a estrutura religiosa do tempo dele lá, dos judeus, que era pregada para o povo. Porque Jesus agora vai dizer, não é a religião fariseu, não é os saduceus, não é os essêmios, não é os escribas, não é por nenhum conceito religioso que você vai chegar a Deus. Jesus vem e diz, eu sou o caminho. A verdade não é nenhuma religião, eu sou a verdade. Vida com Deus não é por nenhuma religião. Jesus vai dizer, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo o que aí, irmãos? Lá naquele contexto daquele povo, na época, e hoje, para esse contexto religioso da época, ninguém vai a Deus por nenhuma religião. Ninguém está na verdade de Deus dentro de nenhuma religião. Ninguém está no caminho com Deus dentro de nenhuma religião. Ninguém tem a vida com Deus dentro de nenhuma religião. Se não tiver em Jesus, está perdido. E para estar em Jesus, tem que se converter a Ele, renunciando à religião. Isso é o que você precisa tomar a atitude de fé para crer em Jesus e seguir a Cristo. Você não pode seguir a Cristo sendo fiel, praticante, devoto de nenhuma religião. Ou Cristo ou a religião. Quem domina a tua vida? Qual a dependência de Deus que você está? É em Cristo ou na religião? Cuidado, irmão. Quem conduz a tua vida? Quem domina a tua vida? Quem é o guia da tua vida? É Jesus ou a religião? Por meio dos líderes. Presta atenção, amigo. Tem muita gente que vai perder a salvação porque não quer renunciar os valores religiosos. E o apóstolo Paulo, ele era um praticante da religião farisaica. Ele vai dizer isso aqui. Ele precisou renunciar para ganhar a Cristo. Olha o que Paulo vai dizer aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 4 até o versículo 7. Esse contexto aqui, Paulo está numa defesa diante do rei Agripe, diante de um tribunal. Paulo está ali fazendo a defesa dele mesmo. Olha o que Paulo vai dizer dentro desse contexto. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Paulo vai dizer, eu vivi na mais rigorosa seita, na mais rigorosa religião. Que religião era essa que Paulo vivia? Religião farisaica, dos fariseus. Era a religião principal dos judeus. Era a religião principal que se denominava a mais pura, a mais de Deus, entre as outras religiões do povo judeu.
era essa aqui. E Paulo vai dizer, eu era. Vamos ver como ele diz aqui novamente. Versículo 5, capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Sabendo de mim que, desde o princípio, que conforme a mais severa seita da nossa religião, eu era fariseu. Eu vivi na religião farisaica, diante dessa religião tão severa. Hoje tem, viu, irmão? Se você for parar para ver a religião severa no mundo, a religião dos muçulmanos é muito severa, irmão. Ela chega a matar as pessoas. A religião dos testemunhos de Jeová é muito severa. Ela chega a fazer o membro se afastar da família, quando a família sai dessa religião. Você não pode mais comunicar com essa família. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão. Se você sair dessa religião, você não pode ter mais amizade com ele, porque ele não está mais na religião. E quantas religiões severas aí que proíbem a pessoa até de andar de brinco, proíbe a pessoa de barba, proíbe a pessoa tomar café, proíbe a pessoa comer isso, aquilo outro. É a severidade da religião. Pensando que isso é santidade para Deus. Isso é preceito dos homens. Pretexto de santidade colocado pelos homens, não para Deus. Então Paulo vai dizer que vivia numa religião severa. E olha o que Paulo diz ainda sobre esta vida dele na religião. Vamos ver o que Paulo vai falar em Efésios. Efésios não, Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo... Vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. Ainda que também poderia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Ele vai dizer que era da religião farisaica. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. A igreja que Paulo perseguia era cristão, não era nenhuma instituição religiosa. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo aqui no capítulo 3 de Filipenses, o contexto aqui, Paulo está falando que tinha alguns irmãos aqui nesse contexto que queriam se gloriar, porque era isso, era aquilo, e Paulo agora vai colocar as suas qualidades. Se for para se gloriar por alguma qualidade que eu tenho, Paulo vai dizer, eu posso me gloriar muito mais do que vocês. Porque eu era isso, vivia assim, eu era irrepreensível, eu guardava a lei, eu era fariseu, eu era hebreu de hebreus, eu era circuncidado aos 8 dias, porque todo o povo de Israel, toda criança que nascia, com 8 dias tinha que ser circuncidado. Isso quer dizer que Paulo era um hebreu original. Paulo vai dizer, eu era irrepreensível, guardava tudo que a lei pedia. Mas olha o que ele vai dizer agora aqui, no versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as quais considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo considerou tudo isso como perda, como esterco. Paulo não tinha mais guardado esses valores, porque ele entendia que isso levava ele a Deus. E Paulo entendeu agora o que era realmente que levava ele a Deus. O que era realmente que colocava ele na graça de Deus. Era Cristo Jesus, o conhecimento de Cristo. É preciso estar em Cristo, aprender de Cristo, conhecer de Cristo para poder ter a riqueza do céu. Não é através de nenhum valor religioso. Porque senão Paulo tinha vivido isso aqui e não tinha falado isso aqui para a gente conhecer, que isso não tem valor nenhum. Está na Bíblia para o nosso ensino. Religiosidade não tem valor nenhum. Você ser devoto e praticante, ter zelo e guardar com toda a sua vida a formalidade religiosa, isso não leva você a Deus em canto nenhum. Não aproxima você de Deus 1 centímetro. Se não for por Jesus, irmão, você tem que renunciar a isso, meu irmão. Tem muita gente que vai perder a salvação, que vai ser impedido de chegar a Deus, porque não está disposto a abrir mão do seu bem-estar,
da sua vida de tradição religiosa, do seu costume religioso, da sua conveniência religiosa, da sua prática e devoção religiosa, não estão dispostos a converter-se a Cristo, abrindo mão e negando isso. É preciso, irmãos, considerar isso como esterco. Tem pessoas que acham que vão chegar a Deus porque guarda isso, porque pratica isso, porque cumpre os sacrifícios cerimoniais religiosos, porque é devoto, praticante, zeloso dos cultos, dos trabalhos da religião. Você está pensando que isso te leva a Deus e faz você ser de Deus, irmão? Aprenda com as Escrituras. Quantos vão perder a salvação porque não vão abrir mão das suas religiões? Se o católico quiser ser salvo, ele tem que deixar todos os valores e tradição, doutrina, ensinamento da Igreja Católica. Se o evangélico quiser ser salvo e ter salvação com Deus, ele precisa renunciar todos os valores, prática, devoção e ensino que ele vive e pratica dentro da religião evangélica para ser salvo. Se os mormons quiserem ser salvos, os testemunhos de Jeová, os espíritas, os budistas, os muçulmanos e todos os que vivem dentro de religião, se quiser ser salvo, tem que renunciar esse caminho da religião e andar no caminho que Deus colocou para ele ser salvo, que se chama Jesus Cristo. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade. Sua vida para ser salva está em Deus, tem que ser entregue a Cristo, tem que ser devoto e praticante da palavra de Cristo. Não é ser entregue a uma religião, sendo devoto e praticante de formalidades religiosas, conceitos, princípios estabelecidos por homens dentro de religião, como se fosse de Deus. Cuidado! Creia em Jesus Cristo. Aprenda dele e seja guiado por ele, estando sendo instruído e conduzido na doutrina dele, porque se não for assim, você não pode ser salvo. Você pode fazer penitência, pode se flagelar, pode ser devoto e praticante de uma forma tão radical que dedique sua vida inteira à religião. Isso não vai lhe levar a Deus. O que vai lhe levar a Deus é o que Jesus disse. É Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida. Alguém diz assim, não, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, eu estou na igreja evangélica, eu estou na igreja de Deus, a igreja que eu estou é a verdadeira, foi a que Deus deixou. Você já começa errado por aí, quando você tem esse entendimento. Porque Jesus não mandou ninguém estar nele, dentro de nenhuma religião ou igreja. O lugar que você tem que estar é nele mesmo. E como eu faço isso? Pela palavra dele, pelo evangelho. É uma mensagem que trabalha o nosso entendimento, para a gente estar em Cristo com o entendimento no que ele ensinou. Não é dentro de um ambiente confortável, na conveniência, no satisfatório da vida religiosa. Colocando a tua confiança, fazendo do teu alicerce, do teu fundamento de vida com Deus, dentro de uma religião. É por fé, no conhecimento, no entendimento do evangelho. Aí sim, você tem a sua vida com Deus. Quando você pensa assim, que você é de Deus porque está ali, porque fez isso, porque pratica isso, porque não é igual àquele, porque está dentro daquela religião, daquela outra, eu sou de Deus porque... Não, aí você já está perdido. Isso já mostra que você está na escuridão ainda. Porque quem está na luz vai se gloriar na luz. Vai estar seguro porque está em Cristo, não é dentro de religião. Vai ter a convicção da vida com Deus porque está em Cristo. Porque creu no Evangelho. Porque está no entendimento do que o Evangelho ensina. Essas pessoas que estão nas religiões, o entendimento delas é formulado pela religião. Elas são dependentes de vida com Deus na religião. Elas são devotas e praticantes, como se fosse para Deus, nas obras e nas atividades das devoções religiosas. Logo vê que essas pessoas estão perdidas de Deus pelo entendimento entenebrecido, pela ignorância do coração, porque não dão ouvido à verdade por onde são salvas. Então, meus amados irmãos, cuidado. Muita gente vai perder a salvação, vai desprezar o dom gratuito de Deus
porque não quer abrir mão das suas religiões. Isso que eu estou aqui trazendo para você é tão importante você dar ouvido a isso e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu entendimento com essa palavra, com essa instrução que eu estou te levando. Se você continuar com a tua mente fechada, alienada, dependente, robotizada, escravizada, dentro do que os líderes religiosos pregam para vocês, o povo com a mente cauterizada dentro das religiões pelos homens, privados da verdade de Deus, o povo não tem liberdade de criticar, usar o senso crítico, tem que andar, seguir e crer em tudo aquilo que se prega para eles dentro das religiões. São ensinados a ficar com o ouvido fechado e não ouvir ninguém, só a eles. É isso que eles querem, irmãos. É isso que eles querem. Jesus disse: estejam atentos a ouvir, examinem as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. Escuta uma coisa: as Escrituras não testificam de igreja, de ritual de igreja, de batismo de igreja, de cerimonial dentro de igreja, de vida de igreja, para ninguém ter a vida com Deus, para ninguém ser de Deus, para ninguém ter comunhão com Deus, para ninguém estar servindo a Deus. As Escrituras não testificam nada disso em relação a Deus. Você tem que aprender tudo que Jesus ensinou em relação da nossa vida com Deus. Não é o que os homens ensinam, mostrando a você que para ter comunhão com Deus tem que fazer isso, tem que estar ali, tem que cumprir isso, tem que viver assim. Não. Você tem que examinar de Cristo o que é que ele ensinou para a gente estar em Deus, para a gente ser de Deus, para a gente ser templo e morada de Deus, para a gente estar ligado em Deus, para a gente estar andando com Deus, para a gente estar na vida com Deus, para a gente estar guardado e selado na salvação de Deus. Você tem que aprender isso, irmão. O povo está sendo instruído que tudo isso é se tiver dentro das instituições, cumprindo, guardando, observando e praticando tudo que lá ordena. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado. Converta-se a Cristo. Renuncie essa religião, essa religiosidade, esse conceito religioso, os valores religiosos, os princípios religiosos, e venha estar na verdade de Deus, que é Cristo, todo valor, princípio que Ele nos trouxe pelo Evangelho. Amém? Deus abençoe aí, que você guarde essa instrução. Agora, deixa eu te levar a outro assunto, aproveitando, emendando aqui, nesse momento de instrução. Tem alguns comentários aqui de alguns irmãos, porque eu não posso parar para ler, porque se eu parar para ler, eu vou parar o raciocínio, não é? E eu gosto de continuar. Mas deixa eu ver aqui, se eu colocar o óculos de perto, para poder ver esse comentário aqui do irmão Cícero Francisco, paz do Senhor, meu irmão Cícero Francisco, o irmão Cleison Ferreira está assistindo. Irmão Cleison Ferreira, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui? Vamos continuar? Vamos lá? Vem para cá, deixa eu ajeitar aqui a minha bancada. É improvisada, viu, gente? Mas o que importa aqui é a palavra. O que importa aqui é a palavra. O mais importante não é o lugar, não é o ambiente, é a palavra. É o conteúdo. É o que você está recebendo, amém? Então vamos lá. Deixa eu levar uma orientação para vocês, diferente agora. Dentro de outro conhecimento espiritual. Dentro de outro assunto espiritual que é importante. Deixa eu falar um pouco sobre o nosso inimigo espiritual. Tem muita gente que ignora o diabo, né? Tem muita gente que diz que o diabo ele não é um ser pessoal. O diabo é o pensamento mal do homem. Muitos dizem que o diabo é o homem mesmo. Mas deixa eu levar esse ensino que é muito importante para você saber. Olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. Vamos fazer a leitura, depois eu vou explicando. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão
e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás. É um só ser que é classificado como dragão, serpente, o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E ele o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Rapaz, você sabe o que isso está nos ensinando aqui? Aqui tem um ensino espiritual muito importante. Isso aqui, para você entender e aprender, não adianta você fazer curso de teologia, fazer seminário, fazer curso de conhecimento de hebraico, de aramaico. Isso aqui você não vai aprender sem a revelação do Espírito Santo, sem o Espírito de Deus na tua vida para te dar compreensão disso aqui. Isso aqui a gente compreende por fé, pela revelação do Espírito Santo. Aquilo que ele nos mostra nisso aqui. Isso aqui não é nenhum assunto figurado. Isso aqui não é nenhuma ficção. Isso aqui é realidade. Isso aqui é literal. Isso aqui está revelando, porque Apocalipse é o livro da revelação, das coisas do fim, das coisas que estão acontecendo e das coisas que aconteceram. O livro de Apocalipse revela esses três tempos. É preciso a gente entender isso aqui. Tem muita gente que quer ser muito sábio, mas não tem. Não adianta fazer um curso de teologia para estudar Apocalipse. Tem que ter o Espírito de Deus para lhe dar interpretação e entender. E isso aqui está falando do que aconteceu, do que vai acontecer e do que está acontecendo. Esse texto que eu li, do capítulo 12 de Apocalipse, do versículo 7 ao versículo 12, está falando desses três tempos, do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Fala que o diabo entrou em batalha lá no céu, a rebelião dos anjos que foram expulsos do céu. Isso aqui está revelando isso. E não teve batalha de Deus com o diabo, porque Deus, ele é superior a qualquer pessoa. Quem se levanta contra Deus e fica em pé? Deus envia os seus anjos para os seus propósitos. E aí, o texto vai dizer que houve batalha entre Miguel e o grande dragão. Não é? Houve a batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. Isso fala da rebelião lá nos céus. Miguel não é Jesus, como ensina o adventista e o testemunho de Jeová. Miguel é um anjo, é uma criatura. Jesus não é criatura, Jesus é criador. Jesus é Deus eterno. Ele é quem criou todas as coisas. Ele não é criatura de Deus. Ele veio do Pai, ele não foi criado pelo Pai. Mas isso é outro assunto. Então, o que a gente vai entender aqui é que hoje esse ser perverso que nós conhecemos como Satanás, o diabo, quer dizer tentador, acusador, ele já foi um anjo de luz. Ele já foi um anjo celestial. Hoje ele é um demônio, um espírito sem corpo. Perdeu sua glória, perdeu sua habitação celestial. Era o corpo celestial que ele tinha habitando no mundo celestial dos anjos. Porque Deus está muito além
do mundo dos anjos. Então, esse ser chamado Satanás, que hoje é um demônio, com sua legião de anjos caídos que acompanharam ele, que estão na terra para matar, roubar e destruir. Alguém diz, não, mas João, capítulo 10, versículo 10, o contexto ali não fala do diabo, não. Fala do falso profeta. Mas o falso profeta opera por qual espírito? Quem é que tem o interesse de destruir a humanidade? Quem é que trabalha para matar as vidas humanas e levar a alma para o inferno? É o diabo. Então, coloca-se para ele também. Não está aqui criando heresia, não. Está mostrando o fato. Porque se a gente for fazer uma exegese usando o texto dentro de outros textos, a gente vai ver que essa é a atuação de Satanás. Ele veio para destruir a humanidade, irmão. E quando ele entra na vida de um ser humano, ele entra para matar, roubar, destruir, denigrir o ser humano, colocando o ser humano na mais pura miséria, até levar a alma para o inferno, fazendo o ser humano desviar de Deus, levando o ser humano a desprezar a Deus, levando o ser humano a viver maldição, a vida de pecado, contrário à vontade de Deus. Tudo isso é obra de Satanás na terra. O homem apenas se deixa dominar por ele. O homem resiste a Deus, se sujeita ao diabo. Porque o diabo está na terra agindo, mas Deus também está. Mas o povo está dando ouvido mais a quem? O povo dá ouvido mais a quem? Ao diabo, irmão. Porque, mas o diabo é forte trabalhando, mas Deus também está trabalhando para libertar você. O problema é que muitos preferem ser escravos do diabo. É o que diz a Bíblia. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. O povo está aí fazendo pacto com o diabo. O povo está aí entregando sua vida, derramando sangue em oferecer sacrifício ao diabo. O povo está aí servindo as obras do diabo e diz que é de Deus. E diz que são de Deus. Então esse ser perverso existe sim. E o texto aqui que eu estou lendo fala da expulsão dele do céu. E ele agora, ele não habita mais no mundo celestial, foi expulso. Aonde é que ele está? Ele não está no inferno ainda. O inferno foi criado para ele. Como disse Jesus, capítulo 10 de Mateus, versículo 28. Mas o diabo não está no inferno ainda. O diabo está no espaço com sua legião de anjos, potestade, principado, príncipe das trevas, operando na vida da humanidade para destruir, acabar, denigrir e levar a alma do ser humano para a condenação. Porque ele foi expulso do céu. Como diz aqui o texto de Apocalipse, que é a revelação desse acontecimento que não chega, que não está no nosso alcance intelectual. É por fé que temos que crer nisso. Ninguém sabe quando se deu isso aqui. O importante é crer na palavra que revela. E a Bíblia diz, ai dos habitantes da terra, porque ele está na terra operando. Alegrai-vos ao céu. Aqueles que estão em Cristo já fala da vitória. Aqueles que estão nesta terra negando a Cristo já fala do ai. Ai, ai dos que habitam na terra. Ai, ai dos que habitam na terra. Ai, ai dos que habitam na terra quando Deus tirar o seu povo chamado igreja deste mundo. Não brinca não, irmão. Isso aqui não é história religiosa para botar medo em ninguém, não. Isso aqui não é pressão psicológica. Isso aqui não é ficção de Hollywood. Isso aqui é fato, é verdade, é realidade. Você crendo vai ser bem-aventurado. Se não crer, felizmente vai continuar perdido. Então, a ação do diabo na terra é um fato, é uma realidade. Olha o que Deus vai dizer a Paulo. O próprio Jesus falou desse ser maligno, desse ser pessoal. Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo. A palavra de Deus diz que ele é o príncipe das trevas. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus vai dizer, o diabo ele trabalha para tirar do povo a palavra de Deus, para o povo não crer na palavra e não se salvar. Lucas 8:12. O próprio Jesus vai dizer que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Jesus não está falando da mente do homem. Jesus está falando desse ser espiritual
desse ser pessoal que existe. Nós não vemos ele, mas ele existe e está destruindo vidas todos os dias na terra. Com a sua legião de demônios, de anjos caídos, é o reino das trevas, onde esse ser chamado Satanás é quem governa, e este mundo está sob o domínio dele. O mundo jaz no maligno. É o que a palavra revela. Agora tem uma coisa. Deus não deixou o homem preso sem saída. Deus oferece o homem a saída, a libertação, para o homem ser livre. Agora é o homem que tem que querer ser livre. É o homem que tem que dizer: quero, Senhor. Queres ser salvo? Queres ser curado? O que queres que eu te faça? É o homem que tem que querer. Deus já enviou socorro para a humanidade. Já enviou o meio de libertação. Já enviou a salvação para o homem perdido. Escuta o que Deus vai dizer a Paulo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. É o próprio Senhor Jesus aqui falando com Paulo. Ele vai dizer: Paulo, eu te livrei deste povo e te envio aos gentios, para que abras os olhos e das trevas convertam a luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e, por sorte, entre santificado pela fé em mim. Vamos aqui entender o que Jesus disse a Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Jesus vai dizer: Paulo, eu estou te enviando a este povo para que tu leves o evangelho, para que tu pregue o evangelho, para que esse povo seja livre das trevas e venham para a luz, para que esse povo seja livre do poder de Satanás e venham para Deus. O diabo é um ser real, ele existe. A Bíblia testifica desse ser. Se você crê ou não, aí é com você. Bem-aventurados que ouvem, praticam e creem na palavra. Não é nesses teólogos mentirosos que trabalham a doutrina para deturpar e desfazer da verdade do Evangelho. O Evangelho nos adverte desse ser maligno, que cega o homem para que ele não seja esclarecido pelo Evangelho de Cristo, que é para a glória de Deus. Segundo as Coríntios 4:4, Deus desse século. Isso aí é uma referência ao diabo. Cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O trabalho do diabo é cegar o povo para não crer no Evangelho. Não é tirar de ninguém o diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja evangélica. Igreja evangélica não é o lugar de salvação. Não é o alicerce. Não é o lugar seguro para o homem estar em Deus. É o Evangelho. E o diabo trabalha para cegar você. Para tirar você do entendimento do Evangelho de Cristo. Pode viver o Evangelho anátema. Pode viver os movimentos de poder. Pode viver os rituais, as celebrações, os cultos, as adorações, os louvores, os trabalhos religiosos dentro de igreja. Isso não tem nenhum valor para Deus. O diabo não está preocupado com isso. O diabo quer impedir o povo de ouvir o Evangelho. O diabo quer tirar do povo o entendimento do Evangelho. O diabo quer privar o povo do conhecimento da verdade. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de vida religiosa, nem de sacrifício de obra religiosa. E olha o que Jesus vai dizer aqui a Paulo. Paulo, eu te envio a este povo, para que tire esse povo das trevas e traga para a luz, do poder de Satanás e traga para Deus. Com o quê? Com o que Paulo fez isso? Com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, não me envergonho de quê? De pregar o Evangelho. Paulo vai dizer, eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar a cruz de Cristo, para pregar o Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Foi essa a missão que Deus deu à igreja, aos seus discípulos, pregar o Evangelho, levar para o povo conhecimento por onde o povo é liberto. Encontra o poder de Deus, que é Jesus, para libertar o homem do poder de Satanás,
para tirar o homem das trevas e trazer para a luz. Essa luz é o próprio Jesus. Esse ser perverso existe, viu, irmão? Cuidado, não brinca com ele, não. Ele trabalha com o engano, com a mentira. O texto vai dizer que ele engana todo mundo. E se possível for, enganará até os escolhidos, diz a palavra de Deus. Só que isso é outro assunto. Os escolhidos aqui, que esse texto fala, não é nenhum escolhido para ser salvo. É escolhido o povo de Israel, que vai ser enganado no período do anticristo. E vão pensar que o anticristo é o seu Messias. O diabo vai quase enganar esse povo, mas não vai enganar, porque eles vão se quebrantar nesse momento, que vão reconhecer que aquele não é o Cristo e vão se colocar como oposição ao anticristo. E aí vai se dar a grande perseguição ao povo de Israel. Nesse tempo a igreja já está glorificada e esse povo vai ser perseguido e cercado para ser destruído pelo anticristo. É aí que Jesus vem, a sua segunda vinda à terra, para salvar Israel e a igreja glorificada com ele, vai reinar com ele nesse mundo. Isso é outro assunto escatológico, né? De coisas que vão acontecer ainda, que depois a gente leva mais informação sobre isso. Mas o momento agora é esse. É mostrar para você, tenha cuidado com o diabo. Ele trabalha para nos tirar da direção de Deus. E como ele faz isso? Pelo engano, pela mentira. Ele manipula a mente, ele trabalha na mente. A força do diabo é na mente, cuidado. Por isso que Pedro vai dizer aos irmãos, advertindo os irmãos, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Versículo 8. Vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse diabo é um ser pessoal. Através do seu reino das trevas, pela sua legião de demônios, que está operando no mundo sobre o domínio, a hierarquia de Satanás. Cuidado! Ele tem tragado muitos, tirado muitos do Senhor. Ele tem levado muitos a se perder de Deus. Ele tem levado muitos a apostatar da fé, porque estão seguindo doutrina de demônios, viu? A Bíblia fala de doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1. Cuidado, viu, irmão? Estou trazendo uma orientação muito importante para vocês aqui. O próprio diabo tentou enganar Jesus. Ele tentou trabalhar na mente de Jesus. Tentou não. Ele trabalhou na mente de Jesus para tentar Jesus a sair do propósito de Deus. Ele é o tentador. Ele trabalha nesse propósito de fazer o homem sair da direção de Deus. O diabo, escuta uma coisa. Aprenda isso aqui agora, em nome de Jesus. Eu ia dizer comigo, misericórdia. Aprenda isso aqui com a sabedoria de Deus, a palavra dele, que ele está apenas me usando. O diabo não tem poder para tirar ninguém da presença de Deus. Aqueles que estão em Deus, o diabo não tem poder de tirar. Foi o que Jesus disse. Aquele que o Pai me der, ninguém arrebata da minha mão. Ninguém tem poder de tirar você da mão de Cristo. Porque Cristo está ali para lhe guardar. Mas, irmão Wellington, então explique isso aí. Como é que o Senhor disse que ninguém tem poder de tirar alguém que está na mão de Cristo? Na mão fala na proteção dele. Ninguém tem poder de tirar alguém que está em Cristo. O diabo não tem. Como tem muitos desviando? É aí que entra. O que você precisa entender e ser prudente. O diabo não tem poder de tirar você da proteção de Deus. Ele faz você sair. Ele trabalha para que eu saia. Ele trabalha para que eu despreze. Ele trabalha para que eu me desvie. Ele trabalha para que eu me perca de Deus. Saindo da direção de Deus. Esse é o trabalho do diabo. E ele faz isso aqui, ó. Trabalhando na sua mente. Para você desanimar. Para você pegar conselho errado. Pegar direção errada. Pegar ensinamento errado. Pegar conceitos errados. Porque aí ele consegue tirar você de Deus. É o que diz a palavra ou não? Que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Apostatar é desviar. Apostatar é abandonar. Apostatar é deixar. E só desvia, só abandona, só deixa quem um dia estava. Então, esses que estavam na fé
Vão se desviar por quê? Doutrina de demônios. Seguiram o engano do diabo. Seguiram o engano dos falsos profetas, que o diabo usa para tirar você. Não é Deus que lhe expulsa, não é o diabo que tira você a pulso puxando, é você e eu que abandonam o Senhor com os nossos pés. Ninguém pode tirar, mas você pode deixar o Senhor. E ele não vai botar uma corrente em você para você não deixar ele. Você é livre. Mesmo depois de liberto, você escolhe se quer continuar livre ou voltar à prisão para viver uma vida pior do que era. E Jesus disse isso, tá? Então, cuidado, irmãos. O próprio Satanás, ele foi tentar Jesus. Deixa eu fazer outra observação aqui. Quando Deus criou o homem era perfeito. Tinha comunhão com Deus. Eu pergunto, foi o diabo que tirou o homem da comunhão com Deus? Ou foi o homem que saiu da comunhão com Deus? O diabo, ele trabalha tentando. Mas quem comete e consuma o pecado é o homem. Aprenda isso, viu? Não coloque que é o diabo. Não, cuidado. Assuma a sua responsabilidade. A palavra de Deus vai dizer, Romanos 14:12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se eu vou dar conta de mim a Deus, é porque eu sou responsável pelos meus atos. Cuidado, viu? Aprenda isso. Não fique aí como coitadinho, não porque foi o diabo, eu sou fraco, não. O fraco em Cristo é forte. Não vem com esse negócio de se justificar com sua falha, seu erro. Não, somos humanos, não. A Bíblia nos manda ser perfeito. Perfeito na fé. Perfeito no conhecimento. Perfeito para discernir e resistir o diabo quando vem a nós. Não ceder ao desejo da natureza humana, por onde o diabo governa e domina. A concupiscência da carne. Cuidado. Ele foi tentar Jesus na concupiscência da carne, na soberba da vida. Quando ele diz, olha Jesus, todo o reino eu te darei, se tu se prostrar a mim. Ele trabalhou como homem ali, Jesus estava sendo tentado. Aprenda isso. Jesus, ele sofreu como homem para nos garantir a vitória, sendo representante da humanidade. Tudo que ele passou foi como homem. E como homem ele foi tentado pelo diabo. E o diabo chega para ele tentando o ego dele. Senhor, Jesus, se tu me adorar, se prostrar a mim, se prostrar é servir ao diabo, é se submeter à vontade dele. Não é a questão de se ajoelhar e dizer, não. Quando você segue a instrução do diabo, se prostrou a ele. Não é pelo fato de uma posição física. Aprenda isso. E Jesus vai dizer, não, Satanás. Só Deus. Como homem, Jesus estava ali, mostrando que todos os homens só se devem se prostrar a Deus o Pai, que é Espírito. Não há nenhum homem, não há nenhuma imagem, não há nenhum ser, nem anjo, nem homem, nem coisa alguma. Mas o diabo, para tentar fazer Jesus se prostrar a ele ofereceu glória do mundo a Jesus. Jesus não aceitou. Quantos aí estão prostrados ao diabo? Aceitando a glória do mundo, aceitando a exposição, aceitando o lucro, a vantagem, o aplauso da multidão, glorificando eles. Quantos estão aí que já estão perdidos de Deus? Destruídos por Satanás porque perdeu a comunhão com Deus. Quantos? Aí vem o diabo agora e tenta Jesus pela necessidade do corpo. Jesus jejuou 40 dias sem comer. Vem o diabo e diz, olha Jesus, manda essas pedras se transformar em pão. Porque ele sabia da fome física de Jesus. Como o homem, Jesus estava ali com fome. Mas Jesus tinha que manter ali a prioridade da sua vida com Deus. Ele ali estava ali no momento de comunhão, de fortalecimento espiritual com o Pai. Ele não podia satisfazer agora a vontade dele. Ele tinha que se manter na vontade do Pai. Jesus disse, não, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Há momentos na nossa vida que a gente precisa do alimento de Deus, é da comida de Deus, é da palavra de Deus, é viver a palavra de Deus, é resistir à tentação do diabo e se submeter à palavra de Deus e não satisfazer a nossa vontade, os desejos da nossa necessidade humana. É isso que muita gente tem feito e tem se prostrado a Satanás. Então esse ser perverso, ele trabalha aqui, irmãos.
É por isso que eu digo sempre nos meus vídeos de instruções aos irmãos: irmãos, protejam sua mente com a palavra de Deus. Guarde, revista sua mente com a palavra de Deus. Porque o inimigo, ele trabalha no entendimento do homem, na mente. E ele é um ser real. A gente vai ver isso aqui em Atos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Que ele prende as pessoas no reino das trevas. E ele tem o poder dele para dominar as pessoas. E Jesus manda Paulo pregar o evangelho para converter e libertar as pessoas das trevas e trazer para a luz, do poder de Satanás e trazer para Deus, livre e liberto. Sabe quem liberta? Jesus. João 3, 36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe quem tem poder para destronar Satanás na vida do homem que está preso sobre ele? Só Jesus, que é o mais valente, que entra lá e tira da mão dele, tira do domínio dele, tira do governo dele, aquele que está escravizado. Porque Jesus é maior, é mais poderoso. Ele é o valente que vai e toma o escravo daquele que diz que é o valente, porque ele é o mais valente. Jesus é o soberano, é o poder de Deus na terra para libertar o homem do poder de Satanás. É Jesus. E esse ser perverso existe. Há um reino das trevas operando nesta humanidade. Também há o reino da luz, onde esse rei é Jesus. E os súditos desse rei somos nós, os cristãos em Cristo. Satanás opera nessa humanidade, como Jesus revelou, como Paulo revelou em 2 Coríntios 4:4, João 12:31, príncipe das trevas, o Deus desse século, é o diabo. Como o diabo foi julgado e condenado por sua rebelião contra Deus, recebendo a sentença do inferno, sendo expulso da vida perfeita que tinha, angelical na presença de Deus, sendo destinado à maldição eterna, a sofrer o juízo, porque o diabo também vai ser julgado, vai a juízo. Ele já foi julgado e condenado. Para ele não há salvação, para o homem há. E deixa eu fazer uma observação aqui. O diabo, sabendo que está julgado e condenado, e o seu destino, ele já sabe para onde vai. E lá no inferno, como alguém disse, ele não é rei ele não é quem reina no inferno, não, tá? O diabo não é rei de coisa nenhuma. Ele reina na vida daquele que deixa ele reinar. O diabo é tão amaldiçoado e perdido quanto qualquer um homem que está sem Jesus na terra. O diabo também vai para o inferno para onde vai os homens. Todos os seus espíritos vão estar lá, padecendo o juízo de Deus. O diabo também está condenado a esse juízo. E para ele não há salvação. Para o homem há, através de Jesus. E o diabo, sabendo que já está condenado, o que é que ele faz? Enquanto ele tem tempo na terra, e esse é um propósito de Deus, para dar ao homem o direito de escolha, ele vai tentar. Ele já sabe que está perdido, ele não tem batalha contra Deus. Ele já está derrotado, irmão. Satanás já está derrotado, irmão. E quem está servindo a ele é outro derrotado com ele também. Ele, sabendo que já está derrotado, que não tem mais o que fazer, ele vai aproveitar, enquanto ele tiver tempo que Deus estiver dando a ele, para influenciar a humanidade, para ir também para ele com a derrota, para ir com ele para a derrota da condenação eterna. Esse é o trabalho dele. Quantas almas ele puder levar para o inferno com ele, ele vai levar. Ele vai influenciar para você ir e seguir a direção dele para ir para o inferno com ele. Você, eu, todo aquele que der ouvido a ele, irmão. Não estou falando nada aqui pessoal, não. Isso é para todos nós. Eu estou sujeito a dar ouvido ao diabo e voltar a ser escravo de Satanás se eu não vigiar. Por isso que eu tenho que me manter fiel a Cristo, guardando e praticando a palavra dele, para não me deixar ser novamente escravo de Satanás e voltar ao pecado. Então o diabo, ele sabendo disso, ele está trabalhando na humanidade para impedir a humanidade de conhecer o plano de salvação de Deus. E muitos conhecem, o diabo trabalha para impedir de aceitar. E muitos aceitam, o diabo trabalha para deturpar o caminho, a direção, para que esse se perca da direção. Cuidado, irmão. Cuidado.
A palavra de Deus vai dizer lá na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo, dá uma lidinha lá do 15 ao 17, que Satanás tem os seus ministros transfigurados de anjos de luz, de obreiros de Cristo na terra. A Bíblia vai revelar isso. Ministros de Satanás, que são os homens que estão a serviço do diabo pensando que são de Deus. Obreiros de Satanás transfigurados como obreiro de Cristo. Cuidado, irmão. Ele, sabendo que não tem mais salvação para ele, ele vai trabalhar na humanidade para levar a humanidade a se perder também. O homem tem salvação, para o diabo não. A atuação e a ação do diabo na terra, meu irmão, na humanidade, ela é grande. Ele atua de várias formas. As pessoas não percebem. As pessoas ignoram. Não acreditam. Diz que ele não existe. A verdade sobre a atuação do diabo na terra é vista na vida dos homens. O que tem acontecido, irmão? O que os homens têm vivido? Os valores que os homens estão vivendo, desprezando os princípios de Deus, estão pervertendo os valores que Deus deixou, estão pisando, substituindo por maldição os valores, os princípios, como se fosse valor para o povo viver. A ação do homem na terra, as atitudes do ser humano são terríveis, irmãos, com o outro. Olha o que o homem está praticando com o seu próximo. São ações e atitudes monstruosas, irmãos, do ser humano com o próximo. Isso não é uma coisa natural. É o homem que se deixa dominar por Satanás e o diabo usa a mente das pessoas para fazer tanta miséria com o próximo. É pai matando filho, é mãe acordando de noite e matando os filhos à facada como se fosse matando rato, matando barata. E a mente dela ali, sem ter nenhuma dó, nenhuma compaixão, nenhum entendimento do que está fazendo, é o diabo com sua força terrível. Quando ele entra na vida humana, ele domina, ele escraviza, ele manipula, ele denigra, ele acaba, ele coloca a vida do homem na destruição. Cuidado, irmão, com a influência desse ser perverso. E você não vai ver ele com essa visão ótica. Você vai conhecer a ação dele pelo conhecimento da verdade. É a luz de Deus que faz tu observar onde as trevas estão operando. Cuidado. Ninguém pode discernir as coisas espirituais se não for em espírito. E em espírito não é visão. Não é a visão de raio-x espiritual. Discernir em espírito é pelo conhecimento da palavra. Analisar tudo que está acontecendo, contrariando o que a palavra diz, é o diabo operando. Cuidado. São tantas misérias, mortes, violência, acidente, maldade, malícia, tanta investida na humanidade. O objetivo e a satisfação do diabo é ver a humanidade na maldição, é levar a humanidade a padecer o juízo eterno. Esse é o trabalho do diabo na humanidade. É ver a humanidade indo para juízo eterno. É trabalhar para levar quantos ele puder e der lugar a ele para o inferno. Esse é o trabalho do diabo na terra, irmão. Esse ser existe. E quanta investida o diabo tem colocado dentro das religiões e igrejas. Quantas investidas que o povo pensa que é Deus, o diabo trabalhando dentro das igrejas. Quantos falsos profetas. Quanto movimento pagão, o povo dizendo que é movimento de Deus. Quanto misticismo. Quanta manifestação do povo dentro da igreja, o povo dizendo que é o Espírito Santo. Quantas doutrinas de demônios dentro da igreja, o povo dizendo que é ensinamento de Deus. Quantos ministros de Satanás dentro das igrejas, o povo dizendo que é homem de Deus, ungido de Deus. Cuidado, irmãos. Para você saber o que é de Deus ou não. Para você estar em Deus. Para você ter a convicção, a certeza da vida com Deus, você precisa conhecer a verdade, estar na verdade, crer na verdade, se converter à verdade e passar a estar firmado na verdade, que é Jesus, o que ele pregou, ensinou e trouxe para nós a revelação do Evangelho, que é as boas novas de salvação, que nos dá o conhecimento para a direção de Deus, por onde encontraremos essa salvação. Pelo Evangelho. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então, meus amados irmãos,
Eu vou encerrar aqui agora porque essa live de instrução ficou muito longa, mas eu creio que valeu a pena. O conteúdo desse ensino, nessa instrução, está muito produtivo, muito maravilhoso. Se você tiver interesse pela palavra de Deus, você vai gostar muito desse conteúdo. Pegue esse conteúdo, assista, analise, use a palavra, examine os textos que eu dei e analise a explicação, a interpretação que eu levei, condizente com a verdade, para você ter o entendimento da palavra de Deus. Publique, compartilhe, divulgue com outras pessoas esse material de ensino, esse conteúdo maravilhoso de esclarecimento que nos dá o conhecimento de vários assuntos dentro das verdades espirituais de Deus. Esse é o meu trabalho, evangelista Wellington Ramos, compromisso com o Evangelho de Cristo, pregar a verdade que liberta, para que todo aquele que crê seja salvo. Amém?